Olá, pessoal. Me chamo Ana Lívia, sou aluna da MT Custódio da Silva Lemos. Minha autodescrição é: sou uma mulher negra, com cabelos longos, estou de trança, estou usando a farda branca com os detalhes laranja e verde e estou de calça jeans. Meu nome é Edna, eu sou aluna da EMTI Custódio da Silva Lemos. Minha autodescrição: eu tenho cabelo cacheado, preto, da altura dos ombros. Estou de farda, com a gola verde e laranja, e de calça jeans. Bem-vindos ao podcast Vozes Negras na Educação, um podcast que dá espaço para as histórias e lutas de quem transforma a sociedade por meio do conhecimento. No episódio de hoje, vamos ouvir duas mulheres incríveis, Catarina Evaristo e Juliana Matias, ex-professoras da EMT Custódio da Silva Lemos. Vamos falar sobre etnia racial, equidade e os desafios enfrentados ao longo de suas trajetórias, além de refletir o que ainda precisa mudar para combater o racismo estrutural no Brasil. Catarina, Juliana, que honra ter vocês aqui. Para começar, gostaria que comentassem brevemente quem são, onde cresceram, como chegaram à docência e qual a sua importância da educação nas suas vidas. Olá, sou Juliana Matias, sou preta, tenho cabelo cacheado à altura dos ombros, visto uma blusa preta, calça jeans. Sobre a importância da educação, né? Eu sou resultado de investimentos de pessoas com poucos recursos, da comunidade de Guanaceres, do interior de Cascavel. Então, encontrei a educação como uma forma de me reconhecer enquanto sujeito, enquanto também uma pessoa que pode, além de ter a vida transformada, mas também ajudar a transformação na vida de outras pessoas. A educação, ela é esse meio transformador de construção de novos futuros, né? Então, a educação me permitiu isso, me ajuda também a permitir que isso aconteça na vida de outros. Eu sou a professora Catarina Evaristo, também sou uma mulher preta, de cabelo cacheado, preto, acima dos ombros. Estou usando uma saia estampada e uma blusa preta. Eu nasci em Fortaleza, mas me cresci em Pacajus. E chegar à docência também é resultado da minha família, mas eu venho de uma família tradicionalmente composta por professores, né? Minha mãe é professora, e me reconhecer na educação também é uma trajetória, porque eu também gosto da educação e queria me entender como pessoa na educação. E apesar de ter nascido numa família de educadores, eu fui entendendo o que eu queria ser, o que eu queria me tornar. E a educação, para mim, é essa questão emancipatória, me entender, me conhecer. Assim como ela me ajudou também, eu tenho essa oportunidade também de ajudar outras pessoas, né, os nossos alunos. Vocês são mulheres negras, educadoras e vozes ativas dentro e fora de sala de aula. Quais foram os principais desafios enfrentados por vocês como mulheres negras na sociedade brasileira? Acho que essa questão de formação já começa desde o processo na universidade, né? Quando eu me formei, a própria grade curricular não tinha conteúdos voltados para que eu me reconhecesse enquanto mulher negra nesses conteúdos. Então, a gente já tem o problema da não identificação, do não reconhecimento na própria formação. E quando a gente vai para as salas de aula, quando a gente começa a atuar enquanto professora, a gente vai querer colocar em prática aquela transformação que a gente não viu quando tinha na formação. Então, se eu não percebi que tinha conteúdos que eu pudesse me reconhecer, na nossa prática, a gente vai tentar colocar tanto essas personalidades, esses assuntos que foram postos para debaixo do tapete. Então, esses foram desafios que eu encontrei na minha vida estudantil, fundamental, médio e também na formação, e que hoje a gente tenta superar, apesar de ter as dificuldades que ainda tem, a gente não encontra nas bibliotecas públicas os livros que falam na quantidade de livros sobre literatura branca como literatura negra. A gente encontra essa dificuldade, mas a gente tenta superar da forma que a gente pode, né? Porque é nosso papel insistir e persistir diante dessa desigualdade de acesso à cultura e à história dita, a história contada e a história refletida por pessoas negras. Bom, os desafios que a gente, como mulher, enfrenta na sociedade já são gigantescos. E como mulher negra,
são maiores ainda, porque a gente demora para se reconhecer, demora para a gente entender, se entender como mulher negra. Não temos muito acesso à questão de colorimetria mesmo, de se perceber como mulher negra. A sociedade olha para a gente e percebe a gente de outra forma, né? De outro jeito. Demora a gente ter essa noção de que nós somos mulheres negras. Ser mulher na sociedade é difícil, ser mulher negra na sociedade é mais difícil ainda. Perceber como a gente pode contribuir de alguma forma, né? Na academia, na universidade, eu demorei para me reconhecer como pessoa negra, demorei muito, eu não me via dessa forma. E isso também reflete na nossa vida, né? Quando a gente não reconhece, por exemplo, o nosso próprio cabelo. Demorei um tempo para aceitar, demorei um tempo para reconhecê-lo, para gostar dele, para cuidar dele. Porque por muito tempo a sociedade me imputou o desejo, por exemplo, de avisar, de tirar de mim a minha própria identidade. Então é muito difícil você se reconhecer numa sociedade que não te valoriza, que só te coloca para baixo, né? Que não valoriza as suas características, que não valoriza quem você é. E isso não é só no meio acadêmico, mas na vida como um todo. Demora, esse processo demora. Demora na escola, demora na faculdade. Hoje eu acho que as pessoas estão discutindo mais sobre o assunto. Mas até um tempo atrás a gente não falava sobre isso, né? Não tinha essas discussões. Então demora a gente se reconhecer. E quando a gente finalmente se reconhece, outros tentam diminuir o seu reconhecimento, né? Fingir que você não é uma pessoa negra ou porque você é um pouco mais clara, né? Isso também é outro aspecto. Existem negros mais retintos, pessoas pretas retintas, pessoas pretas mais claras, mas isso demora, esse processo demora. E é necessário que a sociedade permita que você se reconheça e aceite como você se reconhece. Respeitar é o embasamento de uma sociedade melhor, né? Mais igualitária. Vocês já passaram por situações de racismo em ambientes acadêmicos ou profissionais? Em acadêmico, eu acredito que seja estrutural, né? Não diretamente, pessoalmente, mas quando eu olho para os livros, eu olho para os textos e não me reconheço, isso é uma prática racista contra o meu povo, contra mim, né? Mas diretamente, não na academia e também nas escolas que eu trabalhei, diretamente, pessoalmente não, mas eu reconheço que todo esse afastamento, ele é um racismo, sim, contra mim, contra todos aqueles alunos e todas aquelas pessoas que compõem os espaços que não se identificam, eles são vítimas. Eles foram, de certa forma, invisibilizados. Eu concordo, né, com a Juliana. O racismo direto mesmo, a gente não sofre, mas a gente sofre dentro da estrutura, né? A gente sofre a desigualdade. O acesso é muito mais fácil para pessoas brancas do que para pessoas pretas, isso é bem visível. Quando você lê, por exemplo, um texto, e o texto é escrito por um autor branco, mas não é escrito por um autor negro. Quando você vai entender, por exemplo, que o Machado de Assis tinha suas fotos em preto e branco para que a sociedade não o reconhecesse como uma pessoa preta. O racismo ele é estrutural. Fisicamente, a gente não, na academia e nas escolas que eu já trabalhei, eu não passei por ele, né, pelo racismo. Mas passei pelo racismo estrutural quando você não se reconhece, quando você não vê a sua própria população ocupar cargos que estão acima, por exemplo, como autores, né, como historiadores. Você vê a população branca assumir o papel, por exemplo, de escrever um livro didático, mas raramente você vê uma pessoa preta assinar um livro didático. Então, essas pequenas coisas estão presentes no racismo estrutural. E o racismo ele pode não ser alguém de tratar com palavras pejorativas, mas quando isso distribui, né, quando a desigualdade ela é maior, o racismo estrutural está ali presente. Então, fisicamente, talvez não, mas estruturalmente, com certeza. Como foi o acesso de vocês à educação e às oportunidades de trabalho? Olhando para a sociedade que eu vivo, que me cerca, para minha família, não foi fácil, né? Mas acredito que tenha sido através da luta da minha... Eu sou de uma família matriarcal, então, assim, é matriarca mesmo. Então, são mulheres que investiram o pouco que tinha na educação. E eu me orgulho de dizer isso, e eu sempre enalteço, porque eu sei que eu sou resultado dos esforços delas, de renúncias
pessoais dela para que eu conseguisse ter um pouco mais do que elas tiveram e romper certos ciclos, né? Mas não foi fácil, não é fácil como uma mulher negra, se a gente observar o acesso, e eu não vou falar só de mim, tá? Vou falar de uma análise bem geral. Se a gente for observar as mulheres negras, que é a nossa pauta, elas estão em poucos cargos públicos, elas estão em poucos cargos de liderança. Se a questão de gênero, né, afeta a questão de cor, afeta de gênero também afeta ainda mais, né? As mulheres negras sofrem ainda mais de acesso às universidades. Nós fomos criadas, e aí eu digo isso com pesar, a nossa figura em cozinhas, em subtrabalho, e não é inferiorizando, não, na verdade, é com todo respeito, todo trabalho, mas a figura da mulher preta, ela foi naturalizada em subempregos. Então, quando eu, enquanto mulher preta, não estou em subemprego, eu represento uma revolução. E eu sei o significado disso, eu sei o símbolo disso. Eu sei que a minha filha, se eu estivesse servido num restaurante, as pessoas que estão lá se alimentando, seria totalmente visto como natural. Mas eu sei, como eu já passei em espaços e ocupação de lugares que tinham um poder aquisitivo maior, a minha figura foi olhada para mim de uma forma diferente, porque eu causei estranhamento enquanto mulher negra tendo acesso a outros espaços. Então, embora tenha sido é mais difícil para a gente, né? Mas a gente precisa entender. Eu entendi, e eu passo isso também para as minhas alunas e para os meus alunos negros, que a nossa ocupação em cargos de trabalho que não sejam subempregos é revolucionário, né? É a superação, é a ruptura com ciclos que nos levaram a mais de 3 séculos aí de falta de humanidade. E é preciso trazer isso, falar sobre esse tema de uma forma geral, enaltecer a importância de lutarmos pela humanidade dos nossos corpos, ser visto como seres humanos e ser visto como seres humanos que somos, a nossa humanidade respeitada, é também possibilitar um acesso de forma mais justa, igualitária. Então, assim, eu tive dificuldade por ter nascido onde eu nasci, por ser uma mulher preta e como tantas outras, mas a superação dessa dificuldade, por ser quem eu sou, precisa ser superado. Então, momentos como esse, nas escolas, a gente trabalha aqui também o selo antirracista, e eu acredito que não trabalhar isso só no momento pontual do ano, mas sim o ano inteiro, em vários momentos, seja uma forma da educação contribuir para essa superação, né? E que seja naturalizado as mulheres negras ocupando cargos em ministérios, cargos na educação, cargos no campo empresarial ou em todos os outros que elas queiram e que elas tenham poder também de escolha, né? Porque a gente precisa ter poder de escolha. Muitas das nossas mães e avós não tiveram poder de escolha profissional. E a gente precisa ter e ocupar e falar, né? Concordando com a minha amiga Juliana, professora, eu tive acessos à educação diferentes. Eu vim de uma realidade diferente. E isso modifica também como você acessa a educação. Por ter vindo de uma família já composta por professores, todos já eram formados, o acesso à educação para mim foi mais fácil, porque eu tinha portas mais abertas para entrar. Mas também é uma questão de você se reconhecer dentro desse papel, né? A questão de você entender em que momento você é privilegiado por isso. Porque por mais que eu tenha tido acessos mais fáceis à educação, não é fácil a trajetória de ser professor, não é fácil a trajetória de ser uma mulher preta professora, né? Como a Juliana falou, se a questão de gênero ela já diminui, a questão da cor atrelada ao gênero também diminui mais ainda o papel que a gente tem que assumir na sociedade, se torna mais difícil. Por exemplo, estar em sala de aula e você ter a sua autoridade o tempo todo sendo diminuída porque você é mulher. Os alunos tendem a respeitar mais os professores homens do que as professoras mulheres.
Isso é muito difícil para a gente que é professor, porque todos nós ocupamos o mesmo cargo, todos nós temos a mesma função, independente de sermos homens ou de sermos mulheres. E ser mulher se torna mais difícil. Você tem que estar todo o tempo, né, ali impondo a sua autoridade, impondo o que você tem para dizer, não deixar que as pessoas diminuam o que você tem a dizer, isso é muito complicado. Então, ser mulher já é difícil, como a Juliana falou, a questão do gênero, ela já é um embate muito grande. E ser mulher preta também é mais difícil, como eu já estava comentando. Você se reconhece como uma mulher preta e vem a sociedade dizer que você não é tão preta assim para se reconhecer como mulher preta. Porque é como se tivesse uma medição, né? É a sociedade que lhe mede, é como o outro lhe vê. Você se enxerga de uma forma, mas a sociedade te vê de outra. E parece que o que é aceitável é como o outro te vê, não como você realmente se enxerga. Então, o meu acesso à educação ele foi mais facilitado. Eu não sou a primeira pessoa que se formou pelo ensino superior na minha família. Não sou a primeira pessoa a fazer o mestrado. Não vou ser a primeira pessoa a terminar o doutorado. E se fizer PhD também não serei a primeira pessoa. Os acessos são diferentes, mas a caminhada e a trajetória é muito peculiar de cada sujeito, porque você se reconhece nesse processo, você tenta mudar aquilo que te incomoda, você tenta resistir à forma que a sociedade te enxerga, à forma que a sociedade te diminui. Mas é difícil, não é fácil. Eu vivo dizendo que nem todo dia a gente nasce no sol, sorrindo, para aguentar tudo que a sociedade tem para te dizer. Às vezes a gente também chora, a gente também cansa, a gente também dói, também machuca. Mas resistir, a gente precisa todo dia. Viver é um ato de resistência, né? Sair todo dia, se reconhecer como uma mulher preta numa sociedade que majoritariamente discrimina e diminui essa população é um ato de resistência. Como a Juliana falou, assumir cargos de alto escalão é uma revolução. Ela pode não ser uma revolução no país inteiro, uma revolução grande, mas pequenas revoluções, pequenas mudanças depois de você ter 300 anos de escravidão no Brasil. São pequenas revoluções. Quando uma mulher preta se torna professora, quando uma mulher preta se torna diretora, quando ela entra no ministério, quando ela se torna ministra da Cultura, ministra da Educação, são pequenas revoluções. Fazem com que meninas como vocês se inspirem nessas mulheres e entendam que vocês também podem ocupar esses cargos. Não são preferencialmente pessoas brancas, são para todos. Pessoas negras têm acesso, devem ter acesso a esses cargos e devem ter acesso a essas oportunidades. O que mais marcou vocês nesse percurso de superação? Eu acho que o que marcou, na verdade, são tantos fatores. E eu falo também no que vem, que está à frente, né? Que eu espero para alguns anos. Mas o que me marca é toda vez que eu programo uma aula que para os meus alunos que eu queria ter tido que eu nunca tive. Então, eu estou pensando em coisas do dia a dia que pode transformar, virar chavinha na cabeça dos meus alunos. Então, eu não tive uma aula que eu pudesse ter mulheres negras. Então, hoje eu programo uma aula que os meus alunos reconheçam a luta de mulheres negras na história, que é a minha disciplina. Então, observar também que essa discussão não precisa ser feita, não deve, né? Não deve ser feita pontualmente lá no mês de novembro, porque parece que a angústia que eu sentia é que todos os problemas raciais do Brasil eram descobertos, né? Estavam todos escondidos. Aí quando chegava novembro, lançava-se o pano e aí todos os problemas raciais do Brasil eram postos, né, em evidência. Então, a superação ela, para mim, começa quando, na minha prática, eu transformo aquela aula, eu faço a minha aula do jeito que eu queria ter tido. Isso para mim é importante, isso para mim é algo que me dá sentido, né? Precisa ter sentido a minha prática. E falar de uma história ligada principalmente enaltecer as personalidades, os movimentos de resistência negro, de extrema importância, porque da forma que eu trato, ela vai trazer reconhecimento. Então, quando eu tinha aula de história que falava assim, sobre a escravidão, e aí, meu Deus, o povo negro só está ligado à escravidão, eu saía com esse sentimento lá no fundamental, lá no ensino médio, e aí, será que a história do meu povo só se resume a isso? E quem que vai se reconhecer? E eu quero
final da aula que eu entendi que foi sofrido, que foi doloroso, que foi desumano, isso me causa identificação com o meu povo? É isso que causa identificação? E eu percebi que a identificação, a gente quer estar do lado dos heróis, de certa forma. A gente se identifica com os heróis. A gente não se identifica com o sofrimento, porque é do ser humano. A gente quer estar do lado. E não tem heróis do meu povo? Tem, tem. Não tem luta de resistência do meu povo? Tem luta de resistência do meu povo. Então, toda vez que, seja na escola, seja fora da escola, que eu participo, um momento como esse, para mim aqui, agora com vocês, é superação. Porque eu estou falando, eu estou tendo espaço para falar da minha prática enquanto uma mulher preta, enquanto professora que trabalha nessa perspectiva antirracista e na minha prática toda para alunas negras. Isso é uma superação. E a gente precisa entender que a superação não é um evento do dia 20 de novembro. A superação é importante o dia 20? É sim, mas a superação ela é do dia a dia. Se o racismo estrutural, se o problema do racismo ele é ser estrutural, a solução também é estrutural. A solução é diária. Eu acredito que a superação vem disso, dos nossos esforços incansados. O racismo, se o racismo é estrutural, a solução precisa ser estrutural. E a gente precisa incutir no pensamento da sociedade, dos alunos, dos estudantes, como a gente está falando de educação, que eles também têm um papel nessa construção, né? A questão do aluno ser o cidadão. O aluno ele está inserido na sociedade, ele é um cidadão e ele precisa ser um cidadão crítico e engajado. Então, o papel de nós como professoras é mostrar a esses alunos que nós somos muito mais do que os 300 anos de escravidão no Brasil. A gente não é só isso, né? A gente supera todos os dias. Todos os dias a gente tem uma superação. E elas precisam ser valorizadas, elas precisam ser apresentadas. Como professora de língua portuguesa, eu trabalho literatura. E a literatura escondeu por muitos anos, o cânone escondeu por muitos anos os seus autores negros. E a gente acha que esses autores só vieram aparecer, por exemplo, no pré-modernismo, no modernismo, que eles foram ter um pouco de notoriedade? Não. Nós temos autores que datam desde a época do Barroco no Brasil. Nós temos esses autores. E por que eles nunca são trabalhados? Por que quando você pega um livro didático, a gente só fala, por exemplo, dos portugueses, e nem dos autores brasileiros a gente trata? Porque existe um pacto, existe uma exaltação da branquitude, enquanto a população negra sempre é escondida, colocada à não existência. Eles não existiram, esses autores não existiram, existiram sim. E cabe o papel do professor é trazer isso à luz. E principalmente por sermos professoras negras, a gente tenta trazer isso para vocês, mostrar para os nossos alunos que esses autores existem, que esses autores precisam ser homenageados, precisam ser lidos. A realidade deles também retrata a nossa realidade. Então, a questão da superação não é só de uma pessoa, a superação de uma comunidade inteira. Quando um vence, quando uma pessoa negra vence, todas as pessoas negras têm o mesmo sentimento de vencer. A gente fica feliz, porque por muito tempo a gente foi colocado no esquecimento. A gente não tinha direito de falar, a gente não tinha direito de ocupar espaços, a literatura produzida pela população negra era esquecida, deixada de lado. E como é que a gente tem acesso a isso? O Conceição Evaristo diz uma coisa, eu acho muito interessante uma fala dela, que ela diz assim, que alguém pergunta, mas você se tornou uma grande escritora, você conseguiu ter notoriedade, ela diz, mas eu tenho 70 anos. Aos 70 anos, Conceição Evaristo vai ter essa notoriedade. E os 70 anos atrás? Por que ela nunca teve esse reconhecimento? Ela disse que não quer que os autores atuais, a população negra atual, que escreve literatura, uma literatura belíssima, passe 70 anos para serem reconhecidos. É necessário trazer esses autores à luz. E nós temos autores incríveis, não só do cânone brasileiro, não só da literatura clássica, mas da literatura atual, da literatura comercial. Se conhece mais autores brancos, se tem mais livros adaptados, por exemplo, para minisséries e séries, né,
de autores brancos do que de autores negros. E isso diz muito sobre a estrutura do Brasil. Isso reflete muito o racismo estrutural. Como a gente já citou anteriormente, o racismo estrutural do Brasil é muito grande, é muito, muito antigo. E para vencer isso, é necessário que as soluções também partam da base, da estrutura, e comecem a construir o Brasil que nós queremos visualizar. Não é uma trajetória fácil, nem uma trajetória rápida, mas ela é objetiva, ela tem um objetivo. E é através dessa população, através dessa comunidade, que nós passamos a nos enxergar. Né? Ver a Rebeca Andrade ganhar uma medalha de ouro sendo uma mulher preta faz com que muitas outras meninas também se reconheçam na oportunidade de poder ganhar esse prêmio. Então, esse prêmio não é só de uma pessoa, é de uma comunidade inteira. Quando um autor recebe, por exemplo, o prêmio Jabuti, como aconteceu com o Itamar Vieira Júnior, que é o autor de Torto Arado, que é uma das obras hoje mais conhecidas da literatura negra contemporânea, não é só o Itamar que ganha esse prêmio, são todos os autores negros que ganham esse prêmio. Né? E eu já dentro da literatura, as pessoas discutem muito assim, não fala que é um autor branco, mas fala assim, né, autor negro. Itamar Vieira Júnior, autor negro de literatura, e por muito tempo muitas pessoas criticaram usar o negro como adjetivo. Mas é bom, é reconhecer isso, é trazer esse adjetivo como coisa boa. Ser um autor negro é bom. Ser uma professora negra é bom. Usar isso como um adjetivo que qualifique de forma positiva essas pessoas e não de forma pejorativa. Então, a superação ela é diária. E, com certeza, se até uns 5 anos, 6 anos atrás, se falava de forma muito pontual, né, sobre o antirracismo, é preciso que agora, a partir desse ano, a partir dessa conversa, que as produções sejam maiores, né? A gente não fala só lá em novembro, faça uma semana de consciência negra. Não, a gente faça isso anualmente. A gente discute o racismo anualmente. Porque até se reconhecer como pessoa preta também é uma forma de resistência. Se você pegar o certificado, a certidão de nascimento de muitos jovens negros, tá lá pardo. Né? Ele não se reconhece, a família tem vergonha de dizer que é uma pessoa preta. Os dados do IBGE, por exemplo, se você sai para perguntar, a pessoa diz, não, eu sou parda. Você olha para a pessoa, é uma pessoa preta, uma pessoa que pode dizer que é uma pessoa preta, mas ela aceita a forma como por muitos anos a sociedade tratou os negros, são pardos. A gente sabe que a igualdade não é suficiente. É preciso equidade, dar mais a quem teve menos, garantir espaço a quem foi historicamente silenciado. Como vocês enxergam o papel da educação na luta antirracista? A educação é extremamente necessária porque o que nós vivemos fora da escola, a gente observa situações no futebol, na música, em vários setores da sociedade. Então, isso chega na escola e também sai da escola. Então, se chega e sai da escola, a escola também é um espaço para transformar tudo isso, né? E pensando no meu processo de reconhecimento, porque quando é que eu me reconheço uma mulher preta? Quando é que eu me reconheço como um corpo político? Quando é que eu percebo que o meu cabelo ele é um símbolo? Quando eu olho para a cor da minha pele, entendo que ele é um símbolo, a minha boca. Os meus traços negros, eles são um símbolo. Quando na leitura eu enxergo isso. Quem me ajuda a compreender tudo isso foram mulheres negras. Quando eu comecei a me interessar pela literatura negra, e a literatura assim, de mulheres, que eu comecei um processo de reconhecimento a partir delas. Então, quando elas, a Sueli Carneiro, a Djamila Ribeiro, a Lélia Gonzalez, a Conceição Evaristo me fez chorar e me faz chorar em diversos contos, em diversos textos. Então, assim, quando é que eu conheço essas mulheres? E tem tantas outras, né? Que eu não posso. A Maria Firmina, né? Quando o mundo está falando de José de Alencar, precisa se reconhecer Maria Firmina. Maria Firmina, ela escreve um conto que é O Escravo, que enquanto está todo mundo fugindo de tratar o tema do negro, colocar o negro nos livros, ou não só colocar o negro como escravizado, ela coloca
o negro, o escravo, como no período ela escreve escravo, né? Então, como alguém digno de piedade, misericórdia, de humanidade. Então, quando eu leio o conto e trabalho em sala de aula o conto da Maria Firmino, o escravo, e ela vai ter todo o cuidado de enxergar aquele ser humano como de fato ser humano. Enquanto os maiores autores, e aí eu estou falando, a Catarina vai me ajudar, porque, né, professora de literatura, eu sou muito curiosa, né? Então, enquanto todo mundo vai colocar à margem ou reforçar estereótipos pejorativos do negro, a Maria Firmino dos Reis ela vai tratar com doçura até, com cuidado, porque a gente é visto, a população negra, quando é tratada esse contexto de escravização, é visto como pessoas que sofrem, pessoas que são vítimas de violência, basicamente resumida a violência, e ela trata de uma forma diferente. Óbvio que ele era vítima, o personagem principal, vítima da violência, mas ela vai dar o cuidado, um cuidado que não se reflete na literatura daquele momento histórico, né? Então, quando eu tenho acesso, e isso é na escola, né? Os primeiros foram na escola, no ensino médio, mas depois da minha formação e no meu contínuo, né? No meu processo de formação contínuo, quanto mais se aprofunda o contato com essas mulheres, mais fortalece a minha perspectiva de professora antirracista, mas também o meu reconhecimento, auto-reconhecimento como mulher preta, e isso tem um significado assim muito grande, porque eu começo a enxergar um mundo diferente. E isso pode, indiretamente, ajudar também que outras pessoas, em várias conversas que eu tenho, não só na escola, mas também fora da escola, é, quem sabe ajudar outras pessoas no seu processo de reconhecimento. E aí a gente tenha uma valorização da nossa cultura muito maior do que a gente tem tido, né? Bom, o Paulo Freire, né, que é o patrono da educação brasileira, ele diz que a educação sozinha ela nunca vai mudar o mundo, né? Mas a educação ela muda as pessoas. São essas pessoas mudadas, transformadas pela educação, que vão transformar o mundo. Quando você pergunta o papel da educação na luta antirracista, todo mundo diz não é necessário não ser racista, precisa ser antirracista, né? O que é ser antirracista? É você lutar mesmo de todas as formas contra o racismo, mesmo que ele seja estrutural ou visível, é ter um papel de lutar de forma efetiva contra o racismo. Quando a gente fala sobre literatura, né, a Juliana trouxe a Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina dos Reis, ela escreve no mesmo período em que o José de Alencar começa a escrever, que é fortalezense, nascido em Messejana. Mas por que apagaram da existência a Maria Firmina dos Reis? Porque José de Alencar é um homem rico, branco, né, com acesso, teve o processo, ele teve o dedinho no processo de República do Brasil. Então, a Maria Firmino Reis, ela não teve esse dedinho, por exemplo, na construção da República, mas ela tinha uma visão amplamente estruturada sobre o que é ser negro, desde o processo de escravidão até a abolição da escravatura. A gente vai lembrar que o romantismo brasileiro é dividido em 3 fases. Primeira fase é a fase indianista, a fase em que o José de Alencar vai trazer o indígena como se ele fosse um ser idealizado, como se o indígena fosse o que o Rousseau chama de o bom selvagem. É um ser incorruptível. É um ser que vai amar a sua pátria, mesmo que estejam invadindo ela. É um ser que vai cuidar da natureza, mesmo que a destruam. É um ser que não vai ser contra, é um ser que não vai bater de frente. E isso não existe. Mas onde é que está a população negra? A população negra só vai aparecer na literatura quando Castro Alves escreve Navio Negreiro. Demoraram-se, então, um século para falar sobre a escravidão no Brasil. Maria Firmina dos Reis já estava falando isso quando José de Alencar estava escrevendo Iracema. Então, há um apagamento histórico da literatura brasileira dos nossos autores negros. Você fala sobre Conceição Evaristo que veio ter uma notoriedade muito grande sobre o que é ser uma mulher negra. Os contos da Conceição Evaristo falam sobre a vivência da mulher negra. Maria é uma mulher negra que é morta porque conversa dentro de um ônibus
um pai dos seus filhos que é um assaltante. Maria jamais assaltou ninguém. Maria jamais feriu ninguém. Mas ela é morta pela população que está ali dentro do ônibus por ter uma conversa, porque ela teve um relacionamento com uma outra pessoa que comete um crime. Maria, por ser mulher, se torna vítima da sociedade sem ter feito nada. Conceição Evaristo, ela vai discutir não só a vivência do negro, mas da mulher negra. Como é que a mulher negra é vista? Ou ela é vista de forma sexualizada, ou ela é vista de forma pejorativa, ou ela é vista como Monteiro Lobato escreveu todos os seus contos, como a empregada, né? Como a subordinada, como a subserviente. Então, quando o Monteiro Lobato, por exemplo, é um dos financiadores do KKK no Brasil, mas se esquece dessa história sobre o autor para poder dizer que ele teve uma importância muito grande nos contos infantis. Onde é que estava Lima Barreto? Lima Barreto é um homem negro, escritor do pré-modernismo, crítico da estrutura que estava acontecendo no Rio de Janeiro, onde marginalizaram a população negra a viver nas favelas. O que fizeram com Lima Barreto? Colocaram no hospício, no manicômio e deixaram lá para morrer. Você tem o direito de ver a única filha, que é Clara. A literatura negra, ela é deixada de lado porque esses autores conhecem a realidade do Brasil. Eles não estão no patamar à parte, eles estão dentro da estrutura do Brasil. E por que esses autores não são trabalhados nas nossas salas de aula? Por que os alunos nunca têm acesso a esses autores? Né? A Edna vai falar sobre Conceição Evaristo, mas eu lembro de um professor, o Elivelto, que vai trazer para vocês esse conto da Conceição Evaristo e vai discutir isso com vocês. Ele é um homem branco. Qual é o papel da branquitude? É trazer à tona isso, é ser parte do movimento, é ajudar. E quando ele apresenta para vocês esse conto, ele mostra para vocês que são duas meninas negras, de que a sociedade as vê dessa forma, mas vocês não são o que a sociedade vê. Vocês estão além disso. Então, a educação traz para vocês luz. Ela mostra, ela apresenta para vocês como é a sociedade. E ela te explica o que está acontecendo. E quem pode transformar isso? Quem é transformado pela educação. Então, a educação ela não precisa só falar sobre o racismo, ela precisa combatê-lo diretamente. Ela precisa ser antirracista, ela precisa discutir isso de forma clara e dizer que é preciso da educação, é preciso que a educação seja uma aliada nesse processo, porque senão a gente só vai reproduzir os estereótipos que já são reproduzidos ao longo dos séculos no Brasil, né? É como se não existisse racismo no Brasil, porque todos nós somos miscigenados. Mas o racismo é criado pelo que se vê, pelo que se olha. Né? Então é preciso discutir a educação, ela traz à tona esse papel, ela discute, ela mostra para vocês, alunos, o que acontece. Cabe vocês tomarem o papel e a iniciativa de transformar a realidade que vocês vivem. A educação, eu digo muito isso, já falei isso com os meus alunos, de que o texto ele é trabalhado de forma situada. O que é isso? Dentro da sua realidade. Porque eu só consigo me identificar quando eu entendo o que está acontecendo. Se eu não consigo entender aquilo ali, se aquilo nunca passou nas minhas vivências, como é que eu vou me identificar? Não faz sentido. Então, o texto ele precisa fazer sentido para você. Quando você lê Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e você se sente profundamente associado àquela menina que está olhando para os olhos da mãe, cansada de trabalhar, de lavar roupa, e ela vê que ela precisa fazer alguma coisa a mais para sair dessa realidade, você se identifica nisso. Porque, com certeza, o processo da educação é crescer. E quando você olha e diz assim, eu quero mudar a minha realidade, eu quero mudar a realidade da minha família, eu quero sair desse ciclo vicioso, eu quero ser mais, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você entende que a educação tem um papel muito importante na sua vida. Mostrar para você que é possível. Porque é possível. Infelizmente, o racismo ainda é uma realidade presente no nosso país, na sociedade, nas políticas públicas e nas escolas. Como vocês enxergam o papel das redes sociais e da mídia na construção ou desconstrução de estereótipos raciais? Bom, eu vou iniciar falando sobre os estereótipos raciais. Eu costumo fazer uma oficina com os meus alunos que a pergunta inicial é: quem disse que meu cabelo é ruim?
Isso fala um pouco sobre o Pacto da Branquitude, né? Que estabelece como padrão os elementos característicos de corpos brancos, né? E faz com que a gente, pessoas pretas, tenha rejeição dos próprios elementos característicos de africanos do seu corpo. Então, o cabelo é o que mais se destaca. Dentre os lábios grossos, o nariz achatado, mas o cabelo em si é o que mais sofre rejeição. Então, eu, como uma menina preta, me descobri preta pelo cabelo. Porque na escola eu não vou nem assim, enumerar a quantidade de apelidos pejorativos que foram dados ao meu cabelo. E aí, tudo isso foi me afastando da compreensão do que o meu cabelo era para mim. Porque eu queria me afastar desse elemento que causava tanta rejeição do povo, dos meus colegas na escola, né? E então começou a ser, e um dos termos que mais se repetia era que meu cabelo era ruim. Isso ficou na minha cabeça. E eu, como é que eu vou gostar do meu cabelo, sendo tantas pessoas estão me ridicularizando pelo meu cabelo? E eu cresci com isso. Então, assim que eu cheguei na adolescência, que eu queria ser igual a todo mundo, eu alisei o cabelo. Né? Meu processo de transição andou junto com o meu processo de reconhecimento do meu corpo, enquanto mulher preta. E aí eu pensei, eu preciso falar sobre isso, porque eu fui extremamente impactada com isso, e a minha autoestima foi muito afetada com essa imposição de padrão e de estereótipo de beleza branca. E aí eu pensei, eu fui pesquisar, eu fui analisar. Quem foi que disse que meu cabelo era ruim? E eu coloquei isso como tema. Quem foi que disse? E a gente vai se deparar com teorias racistas que, para justificar uma superioridade, foram criadas teorias racistas para justificar uma superioridade branca, totalmente que não é comprovada cientificamente, mas que foi criada para justificar. Né? Então, isso é reforçado com propagandas, com publicidades, que associa o cabelo afro com esponja de aço, que associa o sabonete à limpeza da pele. Então, tem propagandas na Europa que a pessoa usa o sabonete, a pessoa antes do banho é preta e a pessoa usa o sabonete e sai branca, associando a cor da pele preta à sujeira, associa o cabelo a uma esponja. Então, assim, não foi por acaso que os meus colegas me chamaram cabelo ruim, cabelo de palha de aço. É uma construção cultural, e foi uma construção que atendeu o interesse do Pacto da Branquitude, né? da superiorização do branco. Então, como é que eu vou atingir, o que é que eu vou fazer com a população negra? Fazer eles mesmos não se identificarem com esses traços. Então, se uma criança negra, ela não gosta do cabelo, ela não gosta... Já aconteceu vários relatos de criança chegar da escola dizendo: mãe, eu não quero ser preta. Mas por que uma criança preta não quer ser preta? Porque de algum momento ela percebeu, né, que ela foi rejeitada, ou que ela se sentiu mal, angustiada com algo ligado a uma característica do corpo. E isso é extremamente violento, fazer uma criança não gostar do seu próprio corpo. E aí a gente vai lembrar que o racismo, quanto ele é danoso. Imaginem fazer uma criança de 4 anos odiar o seu próprio corpo. É disso que nós estamos falando, é por isso que essas conversas elas são necessárias, né? Então, e aí a gente entende que a quem nós estamos atendendo? A quem nosso racismo atende? A quem ele beneficia? Quem é que sai beneficiado toda vez que a Catarina não gosta do cabelo dela? Quem é que sai beneficiado toda vez que eu aliso o meu cabelo? Vocês entendem o que eu tô falando? A gente precisa compreender de onde vem tudo isso. Para não só dizer que é só o meu colega. Não é só o seu colega. O seu colega, ele é a ponta do iceberg. Né? E aí a gente faz essa discussão também assim nas escolas. E agora, puxando aqui para as redes sociais,
se a gente sofre, se as crianças... E eu não acredito, sendo bem sincera com vocês aqui, que a minha geração, eu acho que foi bem pior, mas que não significa que hoje não se tem essas brincadeiras, que não são brincadeiras, é racismo suavizado, mas ainda assim é racismo. E aí eu atento para toda vez que falar, não é racismo, é brincadeira. Há uma suavização, mas uma suavização não significa que ela não tenha impacto e que ela não mexa com a autoestima das pessoas, né? Das crianças, assim também como mexeu com a minha. E hoje, o espaço de interação social, ele vai muito para as mídias, para as redes sociais. Então não é difícil você ir na página de uma mulher negra e observar comentários racistas, tanto diretos como indiretos, porque também tem isso, tem o escancarado, mas também tem aquele disfarçado, né? Que é uma frase que falam para mim, e agora que falaram também para Catarina: nós não somos mulheres pretas retintas. E aí a gente escuta muito que você não é tão preta, você nem é tão preta assim. Então, eles querem controlar a nossa identificação. Quem é para dizer que você não é tão preta? Eu passei por um processo de reconhecimento. Foi longo, né? Foi complexo o meu processo de reconhecimento enquanto mulher preta. Então, por que as pessoas chegam e se sentem confortáveis? O pior é isso. É alguém se sentir confortável para falar alguma coisa do teu corpo. Não é para existir. Ninguém chega num branco e fala, porque tu é branco, não, né? Então, assim, existe também isso nas redes sociais, existe, a gente observa também a quantidade, quando eu pego assim os rankings dos mais seguidos, gente, não são as mulheres pretas as mais seguidas. E aí eu tô lá para fazer o contraponto. Eu tô lá para tanto seguir como para repostar mulheres negras jornalistas, mulheres negras que mostram seu dia a dia, mulheres negras que falam sobre beleza. E aí Sobre as redes sociais, é importante a gente lembrar, né, por exemplo, que influenciadores brancos passam impunes pela sociedade, pela justiça, enquanto influenciadores negros, né, são presos injustamente. E aí a gente reflete isso quando a gente tem uma das maiores influenciadoras do Brasil, sendo a Virgínia Fonseca, né, uma mulher branca, que trabalha diretamente com as bets, usurpando da população mais pobre o direito até à existência. Existem inúmeros relatos de pessoas que se matam porque contraem uma dívida muito grande no jogo do tigrinho e já não tem mais como pagar, né? O vício tá muito grande. E aí você tem uma influenciadora que ganha para fazer você perder. Ela ganha em cima das suas perdas, mas a justiça, ela é falha, né? A justiça é desigual. Por quê? Ela é uma influenciadora branca que participa da CPI. A CPI foi feita de chacota mesmo, porque os deputados estavam aplaudindo a ascensão da Virgínia como uma das maiores influenciadoras, né? E não culpam ela por ela usar uma conta que é capaz de influenciar milhões de jovens, milhões de adultos a perderem seu dinheiro em jogos de bets. Mas se ela fosse uma influenciadora negra, como é o MC Pose, por exemplo, ele estaria já preso porque fez apologia, estou usando aqui entre aspas, né, ao crime. Sendo um homem de favela que conta sobre a sua realidade na favela, ele é preso por, entre aspas, novamente, apologia ao crime. Cometer um crime não causa indignação e não leva à prisão. Mas fazer uma apologia, né? Que apologia é fazer uma semelhança, ter uma semelhança, trazer à tona o crime, leva sim à condenação e à prisão do que aconteceu com o MC Pose. Essas pequenas histórias parecem tão pequenas, as pessoas às vezes querem desassociar isso, né? Não quero falar sobre política, mas isso é política, né? Isso precisa ser compreendido como política. Mostra que a sociedade é desigual, que a sociedade é racista, sim. E as redes sociais, muitas vezes, reforçam esses estereótipos, né? Eu, como mulher preta, gorda, passei muito tempo para achar uma influenciadora que
me influenciasse, que eu me enxergasse nela, que ela usasse os mesmos tamanhos de roupas que ela tivesse a mesma cor, uma cor parecida, para que eu pudesse achar uma base que fosse parecida com a minha cor, sabe? Como tratar do meu cabelo. Eu acho que quando a gente se conheceu eu já tava com o cabelo cacheado, mas em 2013 eu alisei meu cabelo. E eu alisei o meu cabelo pelo simples fato de que eu odiava quem ficava dizendo que eu tava todo tempo com o cabelo bagunçado. Ai, não vai ajeitar esse cabelo, ajeita esse cabelo. Mas era o meu cabelo, é assim, eu não tenho o que fazer, porque ele é assim, essa é a natureza dele. E aí um dia eu alisei o cabelo, e aí eu me sentia presa a ter que todo ano fazer retoque de raiz. E cheguei no momento que eu não queria mais, e deixei o cabelo voltar. Aí nasceu outra prisão, que foi a prisão dos cachos, né? Que eles tinham que ser perfeitos, bem feitinhos, né? Fazer fitagem. Tinha que ser todo estruturadinho. E eu tenho um cabelo crespo. Juliana também tem um cabelo crespo. O cabelo da gente não fica em fitagem. Não dá pra fazer, porque o cacho se desestrutura. Ele é muito pequenininho, os cachos são separados. Edna também tem um cabelo bem parecido com o meu. São separados, não dá pra fazer. E eu tô cansada de alguém ter que dizer como eu devo cuidar do meu cabelo. O cabelo é meu, eu cuido dele do jeito que eu quiser. E aí você vê as redes sociais só repercutindo o mesmo estereótipo. Eu lembro quando nasceu o boom da sala online, era todo mundo fazendo fitagem com gelé. Eu tentei fazer, ficou horroroso. Eu achei que eu tinha cabeça de cuia e resolvi soltar, balançar os cabelos. E a minha fitagem eu pentio, rebola pra frente, rebola pra trás, vamos embora. Porque essa é a forma que eu gosto do meu cabelo. Eu gosto do meu cabelo volumoso, eu gosto do meu cabelo com presença, eu gosto de entrar, a pessoa já vê meu cabelo. Eu gosto disso. Mas demorou muito tempo pra eu entender que era isso que eu gostava. Porque toda vida que eu saía assim, alguém dizia que eu tava com o cabelo bagunçado. E eu dizia que não, que o meu cabelo era assim. E aí eu lembro de um evento incrível, com uma determinada pessoa chegou pra mim e disse assim: você tá trabalhando em tal canto, você agora tem que ajeitar o seu cabelo. E aí eu virei com ódio, o olhar de ódio, virei pra ela e disse assim: meu cabelo é assim, o cabelo é meu, vou sair como eu quiser. Se eu quiser acordar de manhã careca, eu vou acordar, porque o cabelo é meu, eu faço coisa que eu quiser. Mas por muito tempo a gente teve as redes sociais influenciando isso, né? Esses estereótipos. E até encontrar uma influenciadora que eu pudesse olhar pra ela e dizer assim, cara, eu me pareço com ela. Não vou lembrar o nome agora, porque eu sou a pessoa mais esquecida pra nomes. Mas eu sigo ela demais, porque quando eu olho pra ela, ela tem quase o mesmo peso que eu, né? Eu sou uma mulher de 92 quilos atualmente. Eu perdi um peso, eu tava quase 100. E ela é uma mulher de 102 quilos. Eu olho pra ela, eu tenho 1,70 de altura. Ela tem 1,72. Ela não é mais alta do que eu. Eu olho pra ela, eu me vejo nela. Eu uso o mesmo tamanho de roupa. Eu quero comprar as mesmas roupas. Eu vejo ela montando o look, eu digo, mas eu quero me vestir assim, eu quero me sentir assim. Eu quero sair na rua e olhar que tem roupa pra mim. E eu sou uma mulher gorda. Eu tô falando da expressão mulher preta e ainda ser uma mulher gorda. É muito difícil você encontrar esse pertencimento. Por exemplo, cores. Eu sempre gostei de usar coisa colorida. Coisa com life, com não sei o que. Sempre gostei. Mas chegou um tempo que quanto mais eu usava colorida, mais as pessoas reforçavam que eu era gorda. E aí eu não queria mais utilizar. Porque os estereótipos se propagam. E às vezes as pessoas usam piadas e brincadeiras para suavizar o racismo. Isso se chama racismo recreativo, né? É você dizer alguma coisa, aí dizer, não, é brincadeira, eu tô brincando. Toda brincadeira para mim tem um fundo de verdade. Então quando você acha que tem o direito de optar no corpo do outro, você tira dele o direito de existir, de viver. Isso é terrível, sabe? Como se a gente não tivesse esse direito. Poxa, eu sou uma mulher de 92 quilos e pra mim está ótimo. Eu estou saudável, já fiz todos os meus exames, tá tudo bem, vou à academia. A academia não é só sinônimo de magreza, é sinônimo de saúde. E nem toda pessoa gorda no mundo é a pessoa que tá prestes a ter um infarto. Então, assim, demorou muito tempo pra me reconhecer como uma mulher negra e gorda. Ser gorda também é difícil nessa sociedade, é muito difícil. É muito difícil quando você perde seus... E ela é uma mulher de 102 quilos. Eu olho pra ela, eu tenho 1,70 de altura. Ela tem 1,72. Ela não é mais alta do que eu. Eu olho pra ela, eu me vejo nela. Eu uso o mesmo tamanho de roupa.
eu quero comprar as mesmas roupas. Eu vejo ela montando o look, eu digo, mas eu quero me vestir assim, eu quero me sentir assim. Eu quero sair na rua e olhar que tem roupa pra mim. E eu sou uma mulher gorda, eu tô falando da expressão mulher preta ainda ser uma mulher gorda. É muito difícil você encontrar esse pertencimento. Por exemplo, cores. Eu sempre gostei de usar coisa colorida, coisa com life, com isso aqui. Sempre gostei. Mas chegou um tempo que quanto mais eu usava colorida, mais as pessoas reforçavam que eu era gorda. E aí eu não queria mais utilizar. Porque os estereótipos se propagam. E às vezes as pessoas usam piadas e brincadeiras para suavizar o racismo. Isso se chama racismo recreativo. Né? É você dizer alguma coisa, aí dizer, não, é brincadeira, eu tô brincando. Toda brincadeira pra mim tem um fundo de verdade. Então, quando você acha que tem o direito de optar no corpo do outro, você tira dele o direito de existir, de viver. Isso é terrível, sabe? Como se a gente não tivesse esse direito. Poxa, eu sou uma mulher de 92 quilos e pra mim está ótimo. Eu estou saudável, já fiz todos os meus exames, tá tudo bem, vou à academia. A academia não é só sinônimo de magreza, é sinônimo de saúde. E nem toda pessoa gorda no mundo é uma pessoa que tá prestes a ter um infarto. Então, assim, demorou muito tempo para me reconhecer como uma mulher negra e gorda. Ser gorda também é difícil nessa sociedade, é muito difícil. É muito difícil quando você perde seus acessos. Quando você, por exemplo, vai fazer uma viagem e você não pode brincar num brinquedo porque ele não lhe suporta. Isso dói num nível. E aí a gente usa, às vezes, o humor para escapulir dessas situações. Mas essas situações machucam, e machucam muito. E às vezes a pessoa é gorda, não porque ela queira ser assim, mas existem N fatores que contribuem, né? Às vezes você tem um problema hormonal, no meu caso eu tenho um problema sério hormonal, ou você realmente teve pouco acesso à alimentação de qualidade na vida, o que isso aumenta a taxa de obesidade. Mas será que no período em que eu estou gorda eu não tenho o direito de viver? Eu não tenho o direito de me olhar no espelho e me achar bonita, de vestir uma roupa que eu me sinto extremamente confortável, de receber um elogio, mas um elogio não só pelo meu rosto, mas pelo meu corpo inteiro, né? E todos esses estereótipos, a rede social, ela perpetua. E as pessoas acham que elas estão protegidas pelo sigilo, pela tela. Não, eu vou dizer, tô na rede social, eu faço um fake, né? E aí elas acham que elas estão livres para dizer o que elas querem. Por isso eu sou a favor da regulamentação das redes sociais. Porque é necessário entender que a rede social, a internet, não é terra sem lei. Ela tem lei e ela precisa ser cumprida. O livre-arbítrio, né? De dizer o que você quer, de falar o que você quer, de dizer o que ela esbarra. O direito à liberdade de expressão esbarra quando ele fere o direito do outro. Se o direito do outro está sendo impedido, se ele está sendo impedido de viver, isso não é mais liberdade de expressão, isso é crime. Então é preciso entender que nem tudo, que a internet não é uma terra sem lei que eu posso dizer o que quiser. Que a escola não é uma terra sem lei que eu possa usar isso como brincadeira. É brincadeira, tô brincando contigo. Não é. Isso é racismo recreativo. É falar mal de mim, falar mal do meu corpo, do meu cabelo, da minha cor, me diminuir, usando a brincadeira como desculpa, porque isso não é brincadeira. Quando isso me fere, quando isso atrapalha a minha existência, não é brincadeira. Então é preciso que as redes sociais também se comportem como se elas estivessem na sociedade, dentro da sociedade. Ela não é um ser à parte. Ela não é um ser à parte. Se fosse por isso, nós não teríamos inúmeros jovens se matando, se automutilando dentro do Discord, que é uma rede social, porque ela não tem nenhum tipo de regulamentação. Marcando de matar pessoas dentro das redes sociais. Isso é um crime bárbaro. Por que não se regulamenta? Porque não há liberdade de expressão se isso fere teu direito de viver. Se a pessoa diz uma coisa e isso fere a sua existência, isso não é liberdade de expressão, é crime. Racismo é crime. Hoje a gente tem uma diferença muito clara entre injúria racial e racismo, né? Mas quando a pessoa fala mal do seu corpo, da sua existência, do seu cabelo, é racismo, não é liberdade de expressão. Você não é livre para dizer as suas opiniões quando essas opiniões ferem a outra pessoa. Porque aí nós não estamos vivendo em sociedade. A gente está literalmente vivendo entre a elite e a pobreza. A elite diz o que quer e a pobreza só aceita. A população pobre tem que só aceitar. Então, é necessário que a rede social não perpetue mais esses estereótipos, mas combata. Como a Juliana disse, é preciso ter mais influenciadores, né? A gente chama de blogueiro porque a gente é velha da época dos blogs.
Mas é preciso ter mais influenciadores que discutam isso. Tem um influenciador incrível chamado William, que é um homem negro. Maravilhoso. Ele discute exatamente essa questão dos outros influenciadores brancos menosprezarem pessoas como aquele rancho do Carlinhos Maia, que diminui, depreda a situação da pessoa. A pessoa chega a se humilhar, fazer coisas absurdas na rede social para ser reconhecido, enquanto a pessoa é inteligentíssima, produz um conteúdo maravilhoso, mas não é reconhecido porque é uma pessoa negra. Não tem alcance porque é uma pessoa negra. Então é preciso que nós, que fazemos parte dessa comunidade, a gente também exalte os outros que fazem parte dessa comunidade. Como eu gosto de ser elogiado, os outros gostam de ser elogiados também. Então vamos começar a propagar esse sentimento. Como eu disse lá no começo, quando uma pessoa negra vence, o sentimento é coletivo. Todos nós também sentimos o mesmo prazer de vencer. Quando o Itamar Vieira Júnior ganhou o Prêmio Jabuti, eu chorei quando ele exaltou a comunidade negra e a comunidade quilombola de onde ele veio. Porque se ele venceu, toda aquela comunidade pode vencer também. Então chegamos ao fim desse episódio potente. Foi uma honra ouvir vocês, Catarina e Juliana. Que suas histórias continuem inspirando muitas outras. Obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe. Vamos fazer vozes ecoarem. Até a próxima.